Imagine-se posicionado na borda de uma piscina reluzente, cercado pelo rugido de uma multidão reverberando pelo ar, enquanto a baleia ao seu lado dá um salto elegante ao seu sinal. Os espectadores, eletrizados pela exibição, que investiram somas substanciais para testemunhar, explodem em um entusiasmo selvagem. A cena parece impecável. Então, em um instante, a atmosfera se transforma. O comportamento jovial da orca se transforma em algo mais sinistro. Antes que qualquer reação seja possível, suas mandíbulas colossais se fecham em torno de você, puxando-o para baixo da superfície. A comemoração do público se transforma em terror, à medida que as águas se tornam turbulentas e brutais. Isso representou a experiência de pesadelo que se abateu sobre Jessica Radcliffe, um momento que transformou sua devoção em um horror incompreensível. No entanto, o que aconteceu depois foi ainda mais catastrófico. Jessica Radcliffe parecia destinada a uma profissão que envolvesse criaturas oceânicas. Seu pai, um cientista marinho especializado em mamíferos marinhos, a expôs às maravilhas aquáticas durante sua infância. Criada ao longo da costa do Pacífico, Jessica frequentemente o acompanhava em expedições científicas, observando com admiração enquanto ele examinava golfinhos e baleias. Seu fascínio se intensificou após sua primeira apresentação com uma orca no Ocean Haven Marine Park, um local inspirado nas realizações do SeaWorld e que rapidamente se tornou conhecido perto de Monterey, Califórnia. Daquele momento em diante, Jessica decidiu continuar treinando orcas. Com apenas 19 anos, Jessica começou a trabalhar no Ocean Haven, inicialmente como aprendiz, enquanto concluía seus estudos de biologia marinha. Seu comprometimento e suas habilidades inatas a distinguiram rapidamente, e em 12 meses, ela conseguiu um cargo em tempo integral na equipe de treinamento. Aos 21 anos de idade, Jessica já havia realizado o que poucos de sua geração poderiam reivindicar. Ela havia se tornado a treinadora principal de Malo, a maior e mais famosa orca da instalação. Medindo 22 pés de comprimento e pesando aproximadamente 12 mil libras, Malo era a atração principal do Ocean Haven em suas 6 apresentações semanais de orcas, atraindo milhares de visitantes semanalmente. O relacionamento de Jessica com Malo era extraordinário, com vários colegas de trabalho observando o vínculo distinto entre eles. Enquanto outros treinadores ocasionalmente achavam Malo difícil, Jessica parecia extrair suas melhores qualidades. No entanto, começaram a surgir indicadores preocupantes. Malo começou a apresentar uma conduta imprevisível, incluindo maior hostilidade durante as refeições, rejeição de instruções de desempenho e golpes de cauda contra as paredes do recinto. Em uma ocasião, Malo atacou um treinador durante a alimentação, obrigando-o a pular para longe do tanque. No entanto, com Jessica, Malo permaneceu tranquilo e obediente, executando suas instruções com precisão. Convencida de que ela possuía uma capacidade única de lidar com Malo, a administração do parque determinou que ela deveria supervisionar todas as apresentações com ele, apesar das objeções de outros funcionários. Na ocasião de uma apresentação em destaque, o Ocean Haven estava repleto de convidados entusiasmados. As famílias ocupavam as áreas de assentos, as crianças agarravam algodão doce enquanto aguardavam ansiosamente o show. A empolgação se mostrou contagiante quando a voz do locutor ressoou pelos alto-falantes, apresentando Jessica e Malo para uma aclamação estrondosa. Jessica subiu à plataforma, demonstrando uma confiança além de sua idade, oferecendo um sorriso radiante à multidão antes de chamar Malo para começar. O show começou sem problemas, com Malo executando suas sequências perfeitamente sob a direção de Jessica. A enorme barbatana dorsal da orca cortava o líquido enquanto ele executava cada movimento com precisão, seguindo as instruções dela sem demora. A plateia explodiu em aprovação, quando Malo fez um salto impressionante, impulsionando sua forma maciça para fora da água e retornando com um respingo magnífico que encharcou as fileiras iniciais. As crianças gritaram de alegria, quando as ondas de água correram em direção aos espectadores, e os tutores participaram da ovação, hipnotizados pelo vínculo entre Jessica e a magnífica orca. O ato final exigiu que Jessica entrasse no tanque para uma rotina de natação coordenada com Malo, uma performance distinta que cativou o público. Enquanto Jessica mergulhava na água, Malo a rodeava, no que parecia ser um comportamento lúdico.
Mas, de repente, sem aviso prévio, Malo atacou, prendendo suas poderosas mandíbulas ao redor da parte superior do corpo de Jessica. A colisão foi imediata e selvagem, expulsando o ar de seus pulmões. A multidão começou a gritar ao ver Malo sacudi-la violentamente na água. Os treinadores na plataforma reagiram instantaneamente. Os protocolos de emergência foram ativados e as táticas de desvio foram implementadas. Eles lançaram boias, cordas e peixes no recinto, tentando freneticamente desviar o foco de Malo de Jessica. Dois treinadores se prepararam para entrar na água com varas para uma tentativa de resgate, mas os movimentos ferozes de Malo impediram uma intervenção segura. Jessica permaneceu submersa por mais de 60 segundos enquanto Malo se contorcia e se debatia, e sua força descomunal a deixava sem chance de escapar. As poderosas mandíbulas da orca causaram danos internos devastadores, incluindo costelas quebradas, um pulmão perfurado e um grave trauma no peito. O sangue tingiu a água quando a forma imóvel de Jessica foi finalmente liberada, subindo à superfície. Os mergulhadores de resgate retiraram Jessica do tanque imediatamente, mas o dano era muito grande. Os esforços de reanimação na plataforma da piscina não foram bem-sucedidos e ela foi declarada morta no local. Posteriormente, foi determinado que seus ferimentos incluíam trauma contuso grave e afogamento. À medida que o terrível incidente se desenvolvia, a equipe trabalhava desesperadamente para remover o público. Gritos de pânico ecoavam pelas arquibancadas, enquanto os pais protegiam seus filhos da cena horrível. Muitos jovens participantes, alguns segurando objetos de recordação do show, pareciam visivelmente perturbados. Várias famílias saíram correndo do estádio, enquanto outras permaneceram imóveis em descrença, incapazes de compreender a catástrofe que haviam presenciado. A tragédia criou ondas de choque em Ocean Haven e no setor de parques marinhos em geral. Jessica era universalmente considerada uma das treinadoras mais capazes e atenciosas da instalação, possuindo uma conexão inigualável com Malo. Sua morte levou muitos a questionar como um desastre como esse poderia ocorrer, especialmente envolvendo alguém com o mais forte relacionamento com a orca. Teria sido apenas a natureza selvagem de Malo se afirmando, ou havia indicadores de alerta que o parque deixou de abordar? Colegas e visitantes lamentaram a morte de Jessica, uma treinadora dedicada cuja existência se baseava em sua afeição pelas criaturas marinhas. Sua família realizou uma cerimônia memorial privada perto do oceano, onde honraram sua paixão, sua bravura e sua dedicação a Malo. No entanto, sua morte também gerou raiva e discussão. A Ocean Haven poderia ter tomado medidas adicionais para evitar esse fato? A conduta errática anterior de Malo deveria ter sido levada mais a sério? Mais importante ainda, as orcas deveriam ser mantidas em cativeiro? Após o evento, o Ocean Haven Marine Park fechou suas portas permanentemente. Optou-se por transferir Malo para um santuário marinho recém-criado ao longo da costa do estado de Washington, onde ele poderia passar seus últimos anos em um ambiente oceânico fechado com contato humano limitado. Embora nunca pudesse substituir a vastidão do mar aberto, o santuário ofereceu a Malo a oportunidade de viver de forma mais natural, longe das pressões do desempenho. A trágica perda de Jessica abriu muitos olhos para os perigos de se trabalhar com orcas. Mas e se a vítima subsequente não fosse um treinador? No SeaWorld Orlando, ocorreu um incidente perturbador e profundamente misterioso, dessa vez envolvendo um hóspede. No centro do incidente estava Tilly Kun, uma enorme orca com um passado assombroso, que transformou a curiosidade em uma tragédia devastadora e chocante. Recomenda-se cautela ao espectador. Esse é um dos encontros com orcas mais desconcertantes e de tirar o fôlego que você terá. Era uma noite tranquila de julho no SeaWorld Orlando, na Flórida. Durante o dia, o extenso parque estava repleto de famílias e agitação, mas agora ele descansava tranquilamente sob a fraca iluminação da lua. Os únicos sons consistiam em suaves ondulações nos tanques onde dormiam os habitantes mais famosos do parque. No maior compartimento nadava Tilly Kun, uma orca de 12.000 libras e mais de 22 pés de comprimento. Conhecido por suas proporções imensas e suas características marcas em preto e branco, Tilly Kun era ao mesmo tempo inspirador e misterioso, uma criatura cuja mera presença sugeria uma força bruta e indomável sob a superfície. Essa tranquilidade estava prestes a ser quebrada pela chegada de um intruso inesperado. Daniel Dukes, um andarilho de 27 anos, era um homem de paradoxos. Ele tinha um passado conturbado, caracterizado por abuso de substâncias e várias prisões menores, por violações como invasão de propriedade
propriedade, roubo e posse de drogas. Embora fosse gentil e amante da natureza, segundo alguns, os vizinhos o descreveram como uma alma compassiva que alimentava os sem-teto e cuidava da vida selvagem. Outros percebiam um homem que lutava com problemas pessoais profundos. Dukes também era suscetível a comportamentos impulsivos e imprevisíveis. Em um incidente notório, ele invadiu a residência de Richard Garriott, criador da série de jogos Ultima, pela qual Dukes era supostamente obcecado. Em vez de fugir quando Garriott disparou um tiro de advertência, Dukes estranhamente foi até o quarto, despiu-se e subiu na cama de Garriott antes que a polícia o prendesse. Nos dias que antecederam seu fatídico encontro com Tilly Coon, Dukes havia sido preso novamente e estava agindo de forma estranha nas instalações do SeaWorld. Enquanto a maioria dos visitantes via as orcas como mero entretenimento, Dukes as considerava como entidades espirituais, um conceito que acabaria por aproximá-lo perigosamente. No dia do incidente, Daniel Dukes entrou no SeaWorld como qualquer visitante comum, misturando-se perfeitamente às multidões. Ele explorou o parque, observando as atrações, mas claramente uma exposição o fascinou mais do que todas as outras. Nas arquibancadas com vista para os recintos das orcas, sua atenção permaneceu fixa em Tilly Coon. Enquanto outros visitantes entravam e saíam, conversando e tirando fotos, Daniel permaneceu observando a enorme orca com uma intensidade que o distinguia. Quando o dia terminou, e a multidão começou a se dispersar, o comportamento de Daniel assumiu uma determinação incomum. Apesar das barreiras e dos avisos proeminentes que cercavam os recintos, ele não demonstrou nenhuma intenção de ir embora. Seja motivado por um desejo de liberdade ou por uma crença equivocada de estabelecer uma conexão mais profunda com a orca, sua determinação permaneceu inabalável. Quando os portões do parque finalmente se fecharam e os últimos visitantes partiram, Daniel ficou para trás, sozinho, com seus pensamentos e objetivos. Com o parque agora envolto em escuridão, Daniel executou seu plano. O outrora vibrante SeaWorld, agora assustadoramente abandonado, transformou-se em uma extensão silenciosa e sombria. Evitando a detecção da segurança, ele manobrou pelo local com cautela deliberada. Quando se aproximou do recinto de Tilly Coon, o caminho ficou escuro, iluminado apenas por uma fraca luz no teto. O tanque apareceu à frente, um vazio enorme e sombrio. Os únicos sons eram o zumbido baixo do maquinário e o bater suave da água nas paredes do tanque, uma calma enganosa que precedia os eventos que estavam prestes a acontecer. De pé na borda, Dukes ficou só de cueca. O ar da noite parecia fresco contra sua carne, mas ele não tinha dúvidas. Respirando fundo, ele escalou a barreira e entrou na água. A superfície ondulou momentaneamente antes de se acalmar, deixando apenas o silêncio. Sem que Dukes soubesse, Tilly Coon estava tudo menos inativo. Abaixo da superfície, a orca despertou, alertada pela perturbação. Anos de confinamento haviam embotado as conexões selvagens de Tilly Coon, mas seus instintos persistiam. Seu corpo enorme deslizou graciosamente pelo líquido, com os olhos escuros focados na figura acima. Inicialmente, Dukes flutuou tranquilamente, com movimentos cuidadosos, enquanto se aclimatava à água fria. O tanque parecia maior do que aparentava do lado de fora, com suas profundezas se estendendo em uma escuridão perturbadora. Mas enquanto ele flutuava, uma sombra se materializou abaixo dele. A presença de Tilly Coon era avassaladora, com seu volume cortando a água com precisão silenciosa. Dukes, provavelmente, não se deu conta do perigo até tarde demais. O ataque foi rápido. Tilly Coon subiu como uma locomotiva, colidindo com Dukes com uma força devastadora. O impacto fraturou suas costelas, deixando-o atordoado e indefeso contra 12.000 libras de puro poder. A sobrevivência era impossível. Enquanto a água explodia em um tumulto caótico, as mandíbulas de Tilly Coon agarraram Dukes em um local inesperado, seus órgãos genitais com uma força tremenda. A orca o arrastou para baixo da superfície, puxando-o ainda mais para dentro do tanque. A água se agitava loucamente enquanto Tilly Coon se debatia. Seus movimentos eram uma mistura assustadora de instinto e hostilidade. Em poucos instantes, a água se acalmou novamente. O corpo de Dukes ficou à deriva, sem vida, enquanto Tilly Coon circulava abaixo dele, cutucando a figura como se tentasse compreender o que havia acontecido. A manhã seguinte revelou a descoberta. Os treinadores que chegavam para os preparativos diários se depararam com uma cena horrível. Flutuando no tanque estava o cadáver maltratado de Daniel Dukes, com ferimentos graves e inconfundíveis.
Era evidente que ele havia sofrido uma morte violenta. As enormes mandíbulas da orca haviam criado cortes profundos, e as evidências indicavam um ataque de força avassaladora. A notícia se espalhou rapidamente, deixando o público atônito. Surgiram perguntas sobre como Dukes havia conseguido burlar a segurança e por que ele havia entrado no tanque inicialmente. Os investigadores reconstruíram suas ações, descobrindo uma combinação de desejo de viajar e curiosidade perigosa que o levou ao recinto. O envolvimento de Chili Kun no incidente reacendeu uma grande polêmica. Essa não foi a primeira fatalidade ligada à orca. Seu histórico incluía outros incidentes que geraram preocupações sobre seu cativeiro. Os críticos alegaram que anos de confinamento cultivaram a agressividade no animal, transformando um predador outrora majestoso em uma ameaça perigosa. Para o SeaWorld, a tragédia representou uma catástrofe de relações públicas. O parque passou por um novo exame de suas práticas, com ativistas citando o histórico violento de Chili Kun como prova dos perigos do cativeiro. No entanto, apesar de toda a indignação, a pergunta fundamental permaneceu sem resposta. O que havia motivado Daniel Dukes a cometer um ato tão imprudente? À medida que as águas do tanque de Chili Kun se acalmaram, os horrores daquela noite serviram como um aviso sombrio. A verdadeira tragédia do cativeiro começa muito antes de ocorrerem os ataques. Ela começa quando esses seres majestosos são retirados da natureza e forçados a viver uma vida de desempenho longe de seu ambiente natural. As consequências desse confinamento geralmente permanecem ocultas, mas podem ser devastadoras. A história de Namu, muito antes da de Chili Kun, foi uma das primeiras a expor essa realidade desoladora, obrigando-nos a confrontar o custo do cativeiro e o tratamento dado pela humanidade à vida selvagem. Era 1965 quando um evento extraordinário se desenrolou na costa da Colômbia Britânica, perto de uma pequena comunidade chamada Namu. Uma jovem orca, enredada em uma enorme rede de salmão, foi retirada do oceano e levada para um mundo completamente diferente das águas selvagens que conhecia. Seu nome era Namu e sua história se tornaria um dos capítulos mais controversos da história do cativeiro de orcas. A existência de Namu começou como um membro do Grupo Sium, parte da comunidade de orcas residentes do norte, que floresceu durante séculos no noroeste do Pacífico. No entanto, o destino logo tomaria um rumo mais sombrio. Descoberto pelo pescador William Loeb, Namu foi vendido a Ted Griffin, proprietário do Seattle Marine Aquarium. Griffin reconheceu uma oportunidade lucrativa, não apenas para abrigar a orca, mas para transformá-la na estrela de grandes espetáculos, atraindo multidões, gerando uma receita substancial e vendendo ingressos. Assim, a trágica jornada de Namu, da natureza selvagem ao cativeiro, foi estabelecida. O que se seguiu fascinaria e assustaria o mundo. Ao chegar a Seattle, Namu rapidamente se tornou a principal atração do aquário de Griffin. Pela primeira vez, o mundo pôde observar uma orca viva de perto e pessoalmente. Sua conduta brincalhona, suas proporções gigantescas e seu companheirismo inabalável com Griffin retratavam a orca como um gigante gentil, um forte contraste com as criaturas selvagens e perigosas frequentemente retratadas na mídia. A presença de Namu provocou uma onda de fascínio no público, e a orca, antes temida, tornou-se um ícone querido. Mas o que o público não viu foi o preço que Namu pagou por essa nova celebridade. Com o aumento de sua popularidade, aumentaram também as pressões sobre o desempenho. Namu, agora confinado em um pequeno cercado no Pier 56 de Seattle, foi submetido a rotinas diárias nada naturais. Ele era alimentado diariamente com 400 libras de salmão, mas seu cativeiro prejudicou sua saúde. A outrora poderosa baleia assassina, que vagava pelo mar aberto, agora estava reduzida a um espetáculo. Ainda assim, o vínculo de Namu com Griffin era inegável. Sua conexão, às vezes aparentemente telepática, capturou a imaginação de milhões de pessoas. Mas o que o público não sabia era a realidade sombria por trás da vida em cativeiro de Namu. Em 1966, pouco antes da estreia de Namu My Best Friend, a orca morreu. O filme, lançado no mesmo ano, contava uma história comovente e idealizada de um homem e sua orca heróica. Ele acompanha o biólogo marinho Hank Donner, que descobre uma orca ferida, mais tarde chamada Namu, encalhada na costa do noroeste do Pacífico. O enredo se concentra na luta de Hank para proteger Namu dos pescadores locais que consideram a orca uma ameaça ao seu sustento.
Enquanto os habitantes da cidade tentam machucá-lo, Hank nada com Namu para demonstrar a natureza pacífica da orca, conquistando a confiança do animal e da cidade. O filme teve um papel importante na transformação das percepções do público sobre as orcas, retratando-as como criaturas majestosas que merecem ser protegidas em vez de temidas. Nos bastidores, entretanto, a vida de Namu foi muito mais sombria. Uma autópsia revelou que ele sofria de várias doenças, incluindo infecção bacteriana, erupções cutâneas e infecção estomacal, provavelmente causadas pelo escoamento de esgoto na Baía de Elliot, onde ele havia sido realocado. A morte de Namu foi trágica não apenas por causa de seu sofrimento, mas também porque expôs as consequências ocultas do fascínio humano por esses animais. Embora a intenção do filme fosse mostrar o vínculo entre Namu e seus colegas humanos, a realidade era muito mais sinistra. O filme pintou a imagem de uma orca que brincava de bom grado com as crianças e que protegia seus amigos humanos do perigo. Mas, na verdade, a vida de Namu não era nada idílica. Ele estava confinado em um pequeno cercado, isolado de sua família e forçado a se apresentar para o entretenimento dos outros. O lançamento do filme, que deveria ter celebrado a vida de Namu, foi ofuscado pela dolorosa realidade de sua morte. A manifestação pública de pesar após a morte de Namu foi imensa. Milhares de pessoas lamentaram a perda da orca que havia conquistado seus corações. No entanto, a morte de Namu também provocou uma conversa importante sobre a ética de manter baleias assassinas em cativeiro. Nos anos que se seguiram, o mundo começou a questionar se o preço do entretenimento humano valia o sofrimento dessas criaturas magníficas. Ted Griffin, que já havia visto Namu como um companheiro, teve que lidar com as consequências de suas ações. Embora tenha apresentado ao mundo as orcas como criaturas inteligentes e emocionais, ele também participou de sua exploração. Mais tarde, Griffin defenderia a libertação das orcas em cativeiro, mas o dano já estava feito. A história de Namu serviu como um duro lembrete de que os seres humanos haviam subestimado as necessidades e complexidades dos animais que eles queriam controlar. Hoje, o nome de Namu é lembrado não apenas como um título de filme, mas como um símbolo da mudança que ele ajudou a promover. Embora o filme possa ter contado um conto de fadas sobre a amizade entre humanos e orcas, a realidade da vida de Namu foi muito mais complexa. Sua morte foi um trágico lembrete de que o entretenimento nunca deve ser feito às custas do bem-estar de um animal. A história de Namu provocou a primeira onda de mudanças, mas foi apenas o início de uma conversa mais ampla sobre o cativeiro. Logo, a atenção do mundo se voltou para Keiko, a orca conhecida por muitos como Shamu. Sua vida, assim como as lutas de Namu, revelaria as verdades mais sombrias da vida em cativeiro. Esta é a trágica história de Keiko e o preço que o cativeiro lhe cobrou. Keiko nasceu em estado selvagem na costa da Islândia por volta de 24 de setembro de 1976. Ele era apenas um bebê quando seu mundo foi violentamente interrompido. Em 1979, um baleeiro chamado John Gunnarsson e sua equipe, que trabalhavam para uma empresa baleeira, atacaram a família de Keiko. O grupo de orcas, que provavelmente percorria as águas frias do Atlântico Norte há gerações, foi despedaçado, e Keiko foi capturado com apenas 3 anos de idade. Ele foi levado para um pequeno aquário na Islândia, longe do oceano e da família que conhecia. Recebeu o nome de Sig, e por fim, Keiko, nome que carregaria pelo resto de sua vida turbulenta. Os primeiros anos de cativeiro de Keiko foram muito angustiantes. Seu novo lar, um tanque minúsculo e estéril, em um parque temático próximo a uma remota cidade islandesa, era muito diferente das vastas águas abertas de sua terra natal. À medida que ele crescia, suas condições de vida se deterioravam. O espaço pequeno e confinado pouco se adaptava a seus instintos e comportamentos naturais. Durante anos, Keiko fez truques para o público, vivendo uma vida de entretenimento que contrastava fortemente com sua existência selvagem. Apesar da aparente alegria dos shows, algo estava profundamente errado. Keiko estava longe de casa, sua saúde estava em declínio e os apelos por sua libertação eram cada vez maiores. Em 1982, depois de seu tempo na Islândia, Keiko foi vendido para Marineland, em Ontário, Canadá. Lá, ele foi empurrado para uma instalação maior, apresentando-se para multidões maiores. No entanto, os desafios continuaram.
Sua pele começou a apresentar sinais de estresse, desenvolvendo lesões dolorosas, provavelmente causadas por condições precárias e produtos químicos na água. Keiko teve dificuldades para se adaptar às orcas fêmeas mais velhas da instalação, pois não fazia parte do grupo desde o início. Suas tentativas de interação foram recebidas com agressividade, e ele se tornou uma criatura solitária e quebrada. A Marineland, incapaz de resolver o problema, vendeu-o novamente em 1985. O novo lar de Keiko foi o Reino Aventura, na Cidade do México. As condições nesse local talvez tenham sido as piores até então. Com apenas 3 metros de comprimento, ele foi alojado em um tanque construído para golfinhos, longe do espaço de que precisava. Seu corpo em crescimento, agora com 21 pés, mal cabia no recinto apertado. O tanque tinha apenas 6 metros de largura e 22 metros de profundidade. A temperatura da água era muito mais quente do que Keiko podia tolerar, e o tanque estava cheio de cloro, um produto químico agressivo que irritava sua pele. Para economizar dinheiro, os proprietários do parque usavam água salgada, em vez de água do mar natural, o que agravava ainda mais sua condição. Keiko era forçado a se apresentar até 5 vezes por dia, apesar de sua saúde estar se deteriorando. Ele era uma peça de exibição, uma mercadoria que rendia dinheiro, mas ao custo de seu bem-estar. Apesar do ambiente hostil, Keiko permaneceu gentil. Seu espírito, apesar de fraturado por anos de cativeiro, ainda demonstrava resiliência e compaixão notáveis. Em 1993, a existência de Keiko se transformou permanentemente quando ele se tornou a estrela de Free Willy. O filme narrou a história comovente de um menino chamado Jesse, que lutou para libertar sua companheira Orca Willy, que estava em cativeiro. O retrato de Willy, feito por Keiko, repercutiu profundamente entre o público global, transformando-o de uma orca cativa anônima em um símbolo mundial de esperança e liberdade para os animais marinhos. A mensagem convincente do filme tocou o público, mas também dividiu opiniões. Para muitos, Free Willy foi uma história edificante que honrou a conexão entre humanos e animais, gerando uma onda de apreço por orcas como Keiko. Entretanto, outros acharam o filme profundamente perturbador, acreditando que ele enfatizava a própria exploração que pretendia denunciar. Os críticos afirmaram que o emprego de uma orca real em cativeiro para narrar uma história de liberdade foi irônico, se não devastador, e chamou a atenção para a ética de manter seres tão inteligentes em cativeiro para entretenimento. A história real de Keiko era parecida com a de Willy em muitos aspectos, o que intensificou ainda mais a ligação emocional do público com ela. Essa conexão desencadeou um movimento extraordinário. Mais de 300 mil pessoas telefonaram, escreveram cartas e assinaram apelos exigindo a libertação de Keiko. Para eles, Keiko havia se tornado mais do que uma mera celebridade do cinema. Ele era a representação viva da liberdade que Willy conquistou na tela. No entanto, enquanto o mundo se unia em torno dele, a dura realidade sobre a existência de Keiko mostrava um quadro muito mais sombrio. Longe de ser a criatura enérgica e brincalhona retratada em Free Willy, Keiko estava muito acima do peso quando o filme chegou aos cinemas. Suas lesões haviam se deteriorado. Ele havia desenvolvido úlceras gástricas e seu sistema imunológico estava enfraquecido. Ele mal conseguia se apresentar. Até mesmo os $75 mil que ele ganhou pelo papel no filme, uma quantia que poderia ter proporcionado os cuidados necessários, foram retidos por seus proprietários em vez de serem usados para ajudá-lo. No entanto, as exigências para sua libertação persistiram, e logo uma solução começou a se materializar. Em 1995, foi criada a Free Willy Keiko Foundation, liderada pela Warner Brothers e pelo International Marine Mammal Project. A fundação trabalhou incansavelmente para reunir fundos para a liberdade de Keiko. Foram arrecadados mais de $7 milhões, com contribuições de doadores generosos e milhões de crianças em idade escolar. Com esse dinheiro, foi iniciado um plano para reabilitar Keiko e, se possível, devolvê-lo à natureza. Em janeiro de 1996, Keiko foi transportado do México para o Oregon Coast Aquarium em Newport, Oregon. Pela primeira vez em sua existência, Keiko viveu em um tanque com água do mar e as condições melhoraram substancialmente. Ele permaneceu lá por 8 meses, recuperando parte da força que havia perdido durante seus anos de cativeiro. Seu peso aumentou e ele ficou mais saudável, mas o objetivo final era prepará-lo para seu retorno à vida selvagem.
Os preparativos para a libertação de Keiko começaram com seriedade. Em 1998, no dia 9 de setembro, ele foi levado de avião para a Baía de Klettsvik, uma pequena ilha na costa da Islândia. A reabilitação de Keiko foi um processo cuidadoso e gradual. Ele foi treinado para nadar longas distâncias e aprender a caçar alimentos de forma independente. Ele foi equipado com um transmissor via satélite e começou a nadar no oceano sob supervisão. Keiko estava aprendendo a se tornar a orca que havia sido um dia, reconectando-se com seus instintos naturais. Após 17 longos anos em cativeiro, Keiko estava preparado para o oceano. No verão de 2002, chegou o momento que todos esperavam. Keiko foi solto na natureza ao largo da costa da Islândia. Foi um evento histórico, a primeira vez que uma orca em cativeiro foi devolvida ao mar aberto. Inicialmente, Keiko nadou livremente em águas abertas, sendo vista na baía durante dias, mas, com o passar das semanas, ocorreu algo inesperado. Keiko, apesar de sua nova liberdade, ainda buscava companhia humana. Ele permaneceu perto da baía, interagindo frequentemente com as pessoas. Embora às vezes nadasse com orcas selvagens, nunca se integrou totalmente a elas. Em dezembro de 2003, Keiko, agora com 27 anos de idade, foi encontrado nadando na baía da Noruega, quando sucumbiu a uma pneumonia. Seu falecimento foi a conclusão trágica de uma jornada longa e complexa que começou com esperança, mas que acabou sendo demais para ele superar. Obrigado por se juntar a nós enquanto exploramos esses encontros arrepiantes com orcas. Um lembrete sóbrio dos imensos riscos de trabalhar com criaturas tão poderosas. Mas isso é apenas o começo. Em nossa próxima história, revelamos os trágicos momentos finais de Alexis Martinez, um experiente treinador de orcas, cuja sessão de rotina no Loro Park terminou em horror diante de uma multidão lotada. A orca em que ele confiava atacou repentinamente, deixando os espectadores congelados em choque. O que levou a esse evento devastador? Clique aqui para descobrir.